Está na hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a conclusão do projeto Genoma e a variabilidade genética associada à Covid-19. Eu converso com a Maiana Zatz, que é geneticista e diretora do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronca da USP. Maiana, boa noite. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco das nossas pesquisas. Pois é, isso que nós queremos saber das conclusões que vocês estão chegando aí com mais de 1.200 genoma, mapeando a diversidade dos brasileiros. Então eu queria que você esclarecesse até para os nossos telespectadores o que é exatamente genoma e o que vocês estão descobrindo sobre as características aí da nossa população. Então, o genoma é o conjunto de genes que determina as nossas características. Então, a tua cor de olhos, grupos sanguíneos, cor de cabelo. Então, tudo isso é determinado pelos nossos genes que está no nosso DNA. Isso que a gente chama de genoma, né? E o primeiro genoma humano que foi sequenciado e terminou em 2003, mostrou que nós temos 3 bilhões de pares de bases, de variantes que determinam as nossas características, né? Só que foi um primeiro genoma e na época custou 3 bilhões de dólares para poder sequenciar esse genoma, né? E obviamente todo mundo queria saber como é que era o genoma do resto da população, de outras pessoas, não só de uma pessoa. Só que o custo naquela época era impossível. E caiu tanto o custo que hoje é possível você sequenciar um genoma por $1.000 em algumas horas, tá? E aí começaram a fazer bancos genômicos da população europeia, da população americana, justamente para ver a variabilidade na população. E cerca de 10 anos atrás eu pensei, nossa, seria muito interessante a gente ter um banco genômico da nossa população, porque a gente sabe que nós temos uma população muito miscigenada e que é única no mundo, né? E aí nós começamos a coletar amostras de pessoas da nossa população e resolvemos focar em idosos. Por que idosos? Porque quando você é jovem, você não sabe se você tem risco aumentado para ter doença de Alzheimer, Parkinson, hipertensão. Mas nos idosos você já sabe. E aí você então pode fazer uma associação entre a presença ou não da doença e o genoma, né? Então nós conseguimos, com uma colaboração da professora Ieda Duarte, que ela coordena um projeto que a gente chama de SAB, SAB quer dizer de Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Ela tinha uma coorte de 1.200 idosos que tem toda a ficha clínica e que foram seguidos desde o ano 2000. Só que ninguém tinha o estudo genético. Então, ela nos procurou e perguntou se a gente queria fazer o estudo genético dessa população, e nós temos o que a gente mais quer. E aí nós começamos a fazer esse estudo, né? E que conseguimos agora completar a análise, tá? Só para você ter uma ideia, né? A quantidade de dados, se um genoma tem 3 bilhões de pares de bases, imagina a quantidade de dados para analisar 1.200 genomas, né? A gente precisou de supercomputadores, né? E super bioinformatas, que são as pessoas que analisam, né, esses dados. Mas a gente está muito feliz de ter conseguido terminar e nós acabamos de submeter para publicação. Agora, Maiana, além de detectar o que determina determinadas características aí das pessoas, características físicas, a miscigenação, variações aí de populações diferentes, tem essa questão da doença. E aí veio a pandemia e vocês aproveitaram para incorporar também pesquisas aí para detectar por que alguns idosos, em princípio do grupo de risco, passavam muito bem pela doença, não é? E não manifestavam, né? Exatamente, porque uma das grandes finalidades desse projeto é entender como é que uma pessoa pode envelhecer com saúde. E aí nós começamos, antes da pandemia, a estudar pessoas com 90, 100 anos, né? E tentar estudar e ver quais são os genes de resistência dessas pessoas, né? E aí veio a pandemia. E, para surpresa de muita gente, não para nós, né? A gente imaginava isso, nós vimos de vários centenários que tiveram Covid de formas muito leves ou tiveram contato com pessoas infectadas e não tiveram nada. E as pessoas me perguntam, mas como é que você explica que centenários conseguiram ter formas muito leves de Covid? Falei, exatamente porque eles são centenários. Eles aguentam qualquer desaforo do ambiente, até um coronavírus, um novo coronavírus. Então, agora a gente quer estudar, nós já conseguimos coletar
amostras de 7 centenários. A mais idosa tem 114 anos, temos uma de 106, 2 de 104 e 3 mais jovenzinhas de 100, né? E nós vamos estudar, então, o genoma dessas pessoas para saber o que confere resistência e vamos, no laboratório, derivar células dessas pessoas. A gente hoje no laboratório consegue, a partir do sangue, você consegue reprogramar as células e fazer qualquer linhagem celular. Então, eu posso no laboratório pegar teu sangue e fazer linhagem pulmonar, muscular, cardíaca, neurônio, qualquer tipo de linhagem. Então, nós vamos infectar essas linhagens desses centenários resistentes com o coronavírus e ver como é que ele se comporta nessas pessoas. Como é que a gente explica que elas são resistentes? Agora, Maiana, e a partir... essa resistência Sim. que vocês detectam nos mais idosos são detectados também nos familiares, em filhos e netos? É uma coisa que é transmitida geneticamente? Sim, a gente já tem vários agregados familiares. E outro estudo que a gente mostrou muito interessante é que a gente chama de casais discordantes. Tá? Então, nós temos uma série de casos de casais onde um foi infectado com todas as características do Covid-19 e o outro, que mora junto, que compartilha a mesma cama, não teve absolutamente nada. Tá? Então, a gente tem um dos casos que a gente visitou, inclusive em casa, era um senhor de 72 anos, que teve a Covid, ficou 2 semanas internado, e a esposa dele, da mesma idade, não teve nada, e nem a mãe dele, de 98 anos, que mora na mesma casa. Tá? Então, tem algumas famílias que a gente está vendo que isso está se transmitindo de geração para geração, e por isso que a gente acha que tem um componente genético. E nos dois extremos, né? Existem casos de jovens, felizmente é a minoria, mas que morreram por Covid-19 sem comorbidades, então a gente acha que esses têm os genes de risco, e no outro extremo nós temos as pessoas resistentes e os idosos principalmente que dão um baile no coronavírus, né? Agora, Maiana, quando vocês detectam essa predisposição para determinadas doenças, por exemplo, que é o inverso dessa resistência dos mais idosos, tem algum trabalho preventivo que se possa fazer para evitar que a pessoa mais à frente, com mais idade, fique doente? Não especificamente coronavírus, mas outras doenças também que são detectadas. Não, a gente vê que essas pessoas são resistentes, aparentemente, a qualquer desaforo, né? E a gente vê, por exemplo, tem idosos que tiveram câncer e sararam, que tiveram outras doenças e sararam, tá? Então, eles têm realmente alguns genes que a gente chama de protetores. Qual é o próximo caminho? É entender o que esses genes fazem, como é que os protegem, tá? E aí a gente vai poder extrapolar isso para todo mundo, né? Agora, que existe um componente genético, não tem dúvida. Existem famílias de centenários, né, onde você vê de geração para geração que tem várias pessoas que passam dos 100 anos com saúde e apesar de não fazer nada certo, né? Eu digo, tem famílias onde eles confessam que fumam, não fazem exercício físico, não cuidam da alimentação e estão muito bem depois dos 100 anos, né? Então, tem aquela história dos que se cuidam e são mais vulneráveis, né? Exatamente, exatamente. Agora, Maiana, tem famílias, quando se percebe que tem essa predisposição para determinadas doenças, o câncer, por exemplo, seria o genoma que permitiria que as pessoas fizessem determinadas cirurgias, que a gente conhece alguns casos assim? Sim, isso é outro ponto importante. A gente sabe que existem alguns genes que predispõem ao câncer hereditário. Eu acho importante deixar claro que câncer hereditário é mais raro. A maior parte dos casos de câncer não são hereditários. Mas existem pelo menos 50 genes que que a gente sabe que são determinantes de câncer hereditário. E, então, um dos achados, por exemplo, a gente sabe que existe um gene que está característico de aumentar muito o risco para câncer de mama, que é o gene que a família da Angelina Jolie tinha. Tanto é que ela tinha a mãe, a tia, a avó, todas tiveram câncer de mama, né? Então, se você encontra uma mutação dessa numa mulher jovem, você diria para ela, olha, você tem um risco muito alto de ter um câncer de mama e é melhor tomar todas as medidas preventivas. E aí, por acaso, nós achamos numa das pessoas da nossa coorte de idosos essa mesma mutação. E quando a gente foi olhar
quem era uma senhora de 93 anos que nunca teve câncer na vida, tá? Então, isso mostra a importância da gente ter um banco genômico da nossa população. Uma mutação que pode se comportar de uma maneira na população europeia, ela pode se comportar de outra maneira nessa mistura que a gente tem, né? Porque a maioria dos brasileiros é uma mistura de várias etnias, né? Então, os genes se comportam de maneira diferente. Isso vai ser muito importante para o que a gente chama de medicina de precisão, né? A medicina individual, na realidade. Né? Agora, Maiana, com todas essas pesquisas que vocês estão fazendo, ao mesmo tempo fica aquela preocupação com a questão de fonte de recursos financeiros para poder continuar trabalhando. Vocês já levaram um susto com o governo federal um tempo atrás e agora há uma preocupação com o estado de São Paulo especificamente, não é? Exatamente. Infelizmente, com o governo federal não é mais susto, é certeza. Agora, a gente está morrendo de preocupação porque existe um projeto de lei que está correndo na Lesp e, se for aprovado, eles querem cortar verbas da FAPESP e das universidades públicas, né? Eles dizem que há um superávit, o que não é verdade. Todo o dinheiro que existe na FAPESP já está comprometido para projetos a longo prazo, né? Então, se houver esse corte, nós vamos interromper inúmeros projetos muito importantes, nós vamos ter que cortar bolsas de estudantes, né? E lembrando que as bolsas de estudantes é o único subsídio que eles têm, não é uma mesada a mais, né? E vamos perder muitos jovens que vão deixar o país e vão para o primeiro mundo em busca de melhores oportunidades. Então, eu espero que os deputados tenham consciência da importância de se investir em ciência, de não deixar cortar esses recursos, porque é o futuro do país que está em jogo. São Paulo é responsável por 40% da pesquisa brasileira, né? Se tirar, então, a pesquisa de São Paulo, vai ser um desastre. É isso, nós ouvimos aqui a Maiana Zatz, que é geneticista e diretora do Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Célula-Tronco da USP. Maiana Zatz, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, obrigada mais uma vez. Com você.